A maioria das pessoas acha que arrumar um cabelo pequeno de uma forma diferente é uma coisa muito difícil. Se você aqui do outro lado pensa dessa forma, vem aqui comigo que você vai se surpreender. Hello, lindas! O vídeo de hoje é como arrumar o seu cabelo pequeno. Mas assim, se você tiver o cabelo grande, continue assistindo, pode servir pra você também. Eu vou começar a mostrar pra vocês alguns adereços que eu uso no meu cabelo. Vou começar pelos mais simples, que são as faixinhas, como essa daqui que eu tô usando hoje. Eu tenho inúmeras faixas. Eu tenho branca, eu tenho estampado, eu tenho rosa, eu tenho amarela, eu tenho roxo, eu tenho verde. Enfim, tenho diversas cores também que não tá aqui no momento porque estão lavando, então eu não achei decastável. Mas enfim, tô mostrando pra vocês aqui elas. São super fáceis, tem duas amarrações diferentes. Elas podem estar assim com um nozinho, como tá essa branca. Ou então, como essa aqui estampadinha, que ela vem cruzada na frente, assim. Todas essas eu comprei no centro da cidade aqui de Recife. Foi super baratinho, R$5 e é super prático. Você põe e pode ir pra onde você quiser. Bom, aqui é super prático de botar. Ela, você encaixa na cabeça e puxa pro cabelo. Aqui ó, você encaixa ela, você encaixa normal e põe pra cima. Outra coisa que eu gosto muito de usar, que também é parecido com a faixa, só que é de um material diferente, é essas tiradas aqui. Essa aqui é de linha. Aqui ó, não sei se dá pra ver, mas é de linha. E essa daqui é de titã. São ótimas também, botam do mesmo jeito. Deixa eu ajeitar aqui pra botar pra vocês verem. E ela você pode usar tanto no cabelo quanto na testa. Eu já usei ela na testa e super adorei. Assim ó, deixa eu tirar essa aqui. E botar essa daqui. Eu sempre cubro minha orelha, sabe? Porque eu não gosto muito dela, não. Aí eu prefiro cobrir. Deixa eu olhar aqui como é que eu tô. Aqui. Tá, a faixinha aqui. Aí eu adorei essa. Outro adereço que pode ser muito útil na hora de arrumar o seu cabelo é o lenço. Eu ganhei muitos lenços no período que eu tava no hospital, porque eu não optei por usar peruca, então eu preferi usar o lenço, até porque eu achava mais chique. Então eu comecei a pensar, nossa, como é que eu ia poder amarrar meus lenços de formas diferentes para sempre estar renovando o visual? Então eu comecei a aprender algumas amarrações. Eu vou ensinar pra vocês a mais simples, que até parece com essas faixinhas que eu tô usando, só que é feito com lenço. Então se vocês tiverem algum lenço em casa, ou sei lá, alguma coisa que dê pra fazer, essa é a dica. A gente pega aqui o lenço, tá vendo? Enrola, põe aqui por trás, chega aqui na frente. Eu sempre cubro minha orelha, porque eu não gosto muito dela, ela é muito assim, meio troncha, eu sempre cubro. Então aqui, você faz isso aqui, dá um nó, dá outro e puxa pra trás. No que puxa pra trás, você pode amarrar, como eu tô fazendo agora. Ou se preferir, pode botar debaixo aqui do lenço. Eu prefiro amarrar porque às vezes debaixo do lenço escorrega um pouco e eu não gosto de no meio da rua cair. Enfim, então esse aqui é o modelinho. Deixa eu até olhar só pra ver se tá bonitinho, né? Tá direitinho. Esse aqui é o modelo que parece com a faixa aqui, ó. A amarração parece com esse modelo aqui. A faixa. Outro modelo que você pode fazer também com lenço é a flor. Eu vou pegar um lenço um pouco mais fino, você pode ver que esse aqui é até meio transparente, ele é bem molinho, porque ele vai dar menos volume. Então eu enrolo também, acho que a maioria dos lenços que eu faço eu enrolo, até porque para ficar uma coisa mais retinha, não ficar uma coisa muito grossa, que eu gosto de mais fininho. Então eu venho aqui, boto pro lado, que eu quero que a rosa fique do lado, e começo a enrolar. Enrolar, 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 como se fosse uma trança, só que sem o fio do meio, que a trança são 3 fios, essa aqui só são 2. Então você fica enrolando, enrolando, enrolando. Enrolou até o fim o lenço. Começa, segura aqui em cima e começa a enrolar assim o lenço. Esse fio que fica solto, vocês prendem por debaixo. Negócio, ai, no cabelo. E pronto, tá feita a flor. Agora eu vou mostrar pra vocês como é que faz a trança. A trança é quase o mesmo modelo que se faz a flor. Dessa vez eu não vou enrolar, eu vou fechar ela. Vou enrolar só quando for fazer a trança mesmo. Deixa eu tirar aqui a faixa preta.
Então a gente prende aqui no cabelo, volta um pouco mais lateral do que a flor. Ajeita aqui pra ficar do outro cabelo. E sai enrolando. Enrola tudo e passa como se fosse uma tiara por cima do lenço e prende ele no próprio lenço. E aqui tá. Por outra, pessoal, se vocês quiserem fazer outros estilos diferentes de lenço no cabelo, você pode fechar a cabeça inteira, tipo turbante, que eu vou ensinar agora mais ou menos, vou mostrar pelo menos dois pra vocês verem como é que dá pra fazer. Primeiro eu vou mostrar o turbante que eu mais gosto, que eu usava muito quando eu tava sem cabelo, eu achava bem mais prático e tudo mais. Você pega um lenço, o meu é bem grossinho, então eu vou dar uma dobradinha básica aqui atrás, bem pouquinho mesmo, bem pouquinho. Vou tirar essa daqui pra mostrar pra vocês. Passa o cabelo pra trás, passa o lenço pra trás, pega aqui na frente e faz dividir em dois aqui, ó. Tá vendo? Pega aqui no meio. Aqui você bota esse pano pra baixo e dá um nó aqui pela frente. Aqui no meio vai ficar um pouco esquisito, mas a gente vai ajeitar ainda. Primeiro a gente passa dois nós. Ajeitar na orelhinha. E pronto, fechou aqui. Aí dá uma enrolada pra dar uma diminuída na quantidade disso. E aqui atrás, só amarra. Vai ficar esse rabinho aqui. Eu gosto muito de ficar com o rabinho. Deixa eu ajeitar. Então, esse aqui é um dos modelos de turbante. Para quem preferir fechar a cabeça inteira. E tem outro modelo também que é o mais simples ainda. Você fecha todo. Aqui tá vendo que ele tá grande. Encolhe ele aqui na frente. Até a altura de ficar essa parte de baixo do pano tocando na parte de baixo do cabelo. Então eu enrolo isso aqui, prendo aqui. Ui, escorregou. E puxo todo pra trás. Aqui eu posso dar um jeitinho diferente, dar uma dobrada. E amarro aqui atrás. Amarro normal. E com esses cabos que sobram, eu faço um nozinho aqui assim. E embaixo eu amarro. Deixa eu amarrar para prender. Pronto. Está mais uma forma de se usar o lenço. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá aquele like no vídeo para ajudar a divulgação. Se inscrevam no canal. Se inscrevam também. Me sigam nas minhas redes sociais. Vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Então é isso, pessoal. Se gostou, dá um like para ajudar. Tchau!